Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 1º de novembro de 2018 e o nosso tema hoje é sangue brasileiro. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista e conheça também o nosso blog, vozespiritualista.blogspot.com. Muito bem, das conversas que eu já tive com as entidades sobre o meu passado espiritual, duas são as constatações mais óbvias. A primeira é que não fui lá grande coisa. A segunda é que passei por vários países. Das revelações que eu obtive sobre o meu passado espiritual, e diga-se, revelações espontâneas, eu já soube ter reencarnado no Egito, em Roma, no Japão, em Portugal, na França, e há duas reencarnações consecutivas no Brasil. Claro que provavelmente reencarnei também em outros tantos países, em outras tantas eras. Isso sem contar a visão que tive durante a experiência com o Santo Daime, onde me vi sendo expulso de capela. Não sei se o que eu vi foi verdadeiro ou não, mas tomando como verdadeiro, fica bastante claro que, como espírito, eu participei de vários países. Tive, portanto, vários corpos em culturas diferentes. E faço a seguinte pergunta a vocês que estão me ouvindo. Afinal, eu sou brasileiro? Sou um português? Um francês? Um antigo romano? Um antigo egípcio? Um japonês? Como é que eu posso me definir enquanto espírito, tendo em vista que já reencarnei em países diferentes, com línguas diferentes, culturas diferentes? Como é que eu posso me definir? E por que eu faço esse questionamento? Todo esse processo de eleição que teve no Brasil reacendeu em muitos o espírito nacionalista, que, diga-se, é uma construção social e de tempos em tempos sofre os seus reveses, sobre aquilo que nos define como brasileiros. Mas enfim, numa das conversas que eu tive com uma dessas pessoas que de repente se mostrou um amante da pátria, ele me disse: aqui tem sangue brasileiro. E observei aquela fala e disse: olha, aí não tem sangue brasileiro, aí tem sangue. E a única coisa que se pode falar sobre todos os sangues é que é vermelho. Porque sangue não tem nacionalidade. Entendem? É claro que falando assim soa óbvio, mas o que eu quero aqui me referir é justamente sobre esse estranho bairrismo que de vez em quando toma conta de algumas pessoas que se definem como pertencentes a uma nação e não a outra. E isso vai na contramão daquilo que a espiritualidade sempre nos fala. Nós somos cidadãos do cosmo. Veja, essa é a segunda vez, pelo que os espíritos me disseram, que eu reencarno no Brasil. E antes de reencarnar no Brasil, reencarnei em Portugal. Como devo me considerar, então? Como um brasileiro ou como um português que reencarnou no Brasil? Só que antes de reencarnar em Portugal, os espíritos me disseram que vivi na França. Então, na verdade, eu sou um francês reencarnado no Brasil? Ou sou um francês que reencarnou em Portugal e depois de Portugal veio para o Brasil? Ou será que a gente pode pular tudo isso e dizer: eu sou um espírito imortal e a minha pátria é todo o universo? Compreendem onde eu quero chegar? Eu não acho que seja negativo por si só desenvolver um senso de pertencimento a uma nacionalidade ou a outra. Mas o convite da espiritualidade é que a gente transcenda esse ponto de vista, que a gente aprenda a enxergar mais longe. O objetivo do desenvolvimento da fraternidade não é a fraternidade apenas entre os iguais a mim, apenas entre os meus vizinhos,
apenas entre aqueles que fazem parte de um mesmo círculo. Não. A fraternidade é algo universal. Então, eu preciso aprender sim a amar a terra que Deus me destinou para que eu fizesse nela morada e conseguisse me desenvolver. Mas eu tenho que ter consciência que eu não pertenço a essa terra. E por mais que eu diga aqui tem um coração brasileiro, na verdade aqui só tem um coração. E esse coração compete aprender a amar toda a obra da criação. Não ficar restrito a um pequeno povoado, a uma pequena localidade, a um bairrismo sem propósito. Porque veja, hoje eu estou reencarnado no Brasil. Quem garante que numa próxima encarnação eu não venha nascer, por exemplo, no Camboja? Aí eu vou dizer o quê? Aqui bate um coração do Camboja, um cambojano. E se eu vier a reencarnar na Rússia, em Moçambique, no Alasca? Então não é muito mais fácil nós procurarmos entender a vida e a nossa morada como toda casa no universo, e ao invés de me prender a uma bandeira, a uma localidade, a uma nacionalidade, eu me esforçar por enxergar toda a humanidade encarnada e desencarnada da Terra e também dos outros mundos como sendo partes de uma mesma família universal? Então, repito, não acho que um espírito nacionalista seja por si só ruim, mas o que eu observei durante essas eleições é que ele frequentemente se torna excludente. Basta lembrarmos, por exemplo, a quantidade de pessoas que compartilhou no Facebook que o Brasil que elas queriam é um Brasil sem Nordeste. Então, olha só, até mesmo dentro de uma bandeira nós estamos divididos. E quanto mais o espírito está dividido, quanto mais sectário é seu pensamento, mais restrito se torna o olhar sobre a vida. Ora, se eu conseguir evoluir o suficiente, talvez Deus me dê por moradia um outro mundo, talvez uma outra galáxia. E aí eu vou chegar lá e vou dizer o quê? Aqui tem sangue brasileiro, aqui bate um coração brasileiro? Não faz sentido, não é? Eu gosto muito do pensamento do Thomas Paine, quando ele diz: a minha pátria é o mundo e a minha religião é fazer o bem. Eu digo mais, a nossa pátria não é só o mundo, a nossa pátria é todo o universo, porque na escala evolutiva nós podemos vir a residir em mundos, em sistemas totalmente desconhecidos a nós, sem que isso seja, no entanto, lá fora. Não existe lá fora, tudo é dentro, tudo é a criação divina. Portanto, todos os países, todos os povos, todas as culturas da Terra e de todos os demais planetas habitáveis do nosso universo são irmãos. E qualquer forma de dividir revela apenas o nosso pouco progresso espiritual. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.